Queridos, a graça e a paz salvadora do Senhor Jesus Cristo, né? Sejam muito bem-vindos. Graças a Deus, na nossa sala está cheia de alunos, pessoas, né, estão no intervalo aí da sua aula, alguns não estão em aula, e outros, né, não estão em aula, mas sabem desse compromisso nosso com Betel, da nossa capela semanal. Que bom que você está aqui. Vamos orar, convidar você para fechar os seus olhos, nós estamos orando ao Senhor. Pai querido, muito obrigado a Deus por esta capela, por este seminário, Deus, que está com as portas abertas em Niterói. Pai querido, muito obrigado, Deus, por cada professor, por cada direção, Deus, que passou pelo Betel, por cada missionário e missionária, ó Pai, com essa paixão, com esse amor, com essa vida, Deus, de doação, de dedicação, Pai querido. Deus, nós oramos agora, Deus, pela nossa direção, Deus, o pastor Márcio, Deus, nós oramos pela missionária de Nalva, nosso professor Wellington, Pai, que estão conduzindo, Deus, esse barco. Deus, entra, Deus, com a provisão financeira, entra, Deus, com a provisão em todas as áreas, ó Pai, para que este seminário, Deus, continue cumprindo a missão dele, Deus, que é formar obreiros, ó Pai, para a seara, ó Deus. Recebe, Deus, o nosso louvor, nossa adoração nesta noite. Recebe os louvores que a nossa irmã Luciana, Deus, vai nos dirigir, Pai querido, esse louvor dirigido ao Senhor, Pai querido, e também a missionária de Nalva, Deus, que vai trazer uma palavra, Deus, para confortar os nossos corações, Deus. Que esse culto, Deus, tenha a tua graça, Deus, a tua presença, Pai. Assim, Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmã Luciana, passo a palavra para você. Boa noite, irmãos, de graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu trouxe uma canção, eu vou trazer uma canção nessa noite que fala tudo que o Senhor é para nós. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estão ouvindo bem? Sim. Tá baixinho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Obrigada. Aplaudir aqui em casa, os filhos e o esposo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que Deus te abençoe, minha irmã Luciana. Passo agora a palavra para a missionária Edinalva. Graças a Deus, estão me ouvindo bem? Sim, missionária. Amém. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Colossenses. É rápido o nosso tempo. Infelizmente, nós não temos tempo de abordar muita coisa pelo horário. Mas eu queria falar sobre a plena suficiência de Cristo com base em Colossenses, capítulo 2. E nós vamos ler desde o verso 3 até o verso 15, mas eu vou dar uns pulos aí para ver se a gente adianta a leitura. No verso 3, diz assim: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado, verso 8, para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estavais mortos dos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E, tendo despojado os principados e potestades, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Texto lindo, né? Eu estava meditando quando o Márcio me falou
sobre trazer uma palavra, eu fiquei pensando, Senhor, o que que nós estamos precisando ouvir nesse tempo, né? O que nós precisamos saber? E eu fui levada, acredito que por Deus, a esse texto. E eu, claro, infelizmente, o tempo é pouco, não dá para falar tudo minuciosamente, o que nós poderíamos falar dentro desse texto, mas eu acho que só a leitura traz uma edificação tão tremenda que eu pensei, Senhor, esse não é nem um texto para se pregar sentado numa mesa, mas porque esse texto é uma elucidação, é uma apologia muito profunda a respeito de Cristo, de quem ele é. E aí, vocês sabem muito bem a história da escrita das cartas, né? Colossenses é uma carta que foi escrita, dizem, por volta do ano 60, 63 depois de Cristo, quando Paulo estava preso lá em Roma, mas numa casa alugada, era uma prisão domiciliar. Lá em Atos 28, do 16 ao 31, vai falar desse momento, desse tempo que Paulo estava preso. Ele fica 2 anos ali, mas ele podia receber amigos, receber pessoas, e possivelmente, conhecendo como a gente conhece os escritos de Paulo, a gente acredita que Paulo recebia esses amigos e também falava de Cristo para eles, e, claro, ele estava sabendo de algumas coisas, de algumas filosofias, de algumas ideologias que estavam sendo pregadas e talvez afastando os irmãos. Mas a carta de Colossenses é uma carta muito pequenininha, mas muito profunda. Você não pode, como diz o Jonas Madureira, você não pode sair dessa vida sem ler essa carta. É uma carta pequena que a gente pode ler. Duvalina sempre diz assim, Edinalva, nas matérias, vocês incentivam os alunos a ler a Bíblia, porque o Seminário Betel acredita na palavra de Deus, né? E aí, amados, quando a gente deixa de ler uma carta como essa, a gente deixa de entender essa plenitude de Cristo, que Paulo vai falar dessa plena suficiência de Cristo para os irmãos de Colossos. Dizem que a igreja de Colossos era uma igreja formada por gentios e por alguns judeus da elite. Então, era um grupo que precisava de uma mensagem como essa, com palavras tão profundas do apóstolo Paulo. E Colossenses e Efésios, elas foram escritas quase que ao mesmo tempo. Elas encerram declarações profundas e cuidadosamente elaboradas das grandes verdades do Evangelho. Algumas são semelhantes entre si, mas enquanto Efésios, Paulo lá para os irmãos de Éfeso, ele vai tratar da unidade e grandeza da igreja. Agora, em Colossenses, ele vai tratar da divindade e plena suficiência de Cristo. E essa carta de Colossenses, ela é iniciada com ações de graças, com aquela certeza que Paulo sempre na sua saudação diz, eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou apóstolo do Senhor Jesus, mas aqui ele vai fazer uma apologia de Cristo, e eu não sei como você, quem é Cristo para você. Se eu fizesse essa pergunta e eu tivesse tempo de ouvir a resposta de cada um, talvez eu perguntasse quem é Cristo para você. Eu não sei se você tem tempo, se você já pensou sobre isso. Paulo mostra perfeitamente quem ele é. E nós podemos fazer essa pergunta e pensar como que eu tenho pensado Cristo. Será que alguns filósofos pensavam em Cristo como um mero sistema de pensamentos filosóficos ou de ensinamentos? Homens diziam que ele era talvez uma figura pintada nas imagens de um quadro, talvez, não sei como é que você pensa Cristo. Eu me lembro que eu era católica e aquelas imagens de Cristo no crucifixo, de Cristo no quadro, de Cristo nas imagens da igreja, me vinham muito forte à mente, e eu comecei a olhar para a Bíblia para ver um outro Cristo que Deus apresenta para nós. E, amados irmãos, Colossenses, Paulo aqui em Colossenses,
ele vai mostrar que Cristo não é uma mera abstração filosófica, Cristo não é apenas uma imagem pintada em quadro para ser admirado e reverenciado, mas Cristo em Colossenses 1:27, ele já vem dizendo, Cristo é a esperança da glória. E essa é uma mensagem que nós não podemos deixar de pregar. Aqui ele vai dizer, nele habita a sabedoria e o conhecimento de Deus. No capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, nele habita todos os mistérios. Esses mistérios que os filósofos não conseguem revelar, esses mistérios que os gnósticos não conseguem revelar, esses mistérios que os legalistas, com seus sistemas rudimentares, com esse que ele diz no verso 9, tende cuidado para que ninguém vos engane, vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, com seus elementares ensinos. Mas ele está dizendo, nele habita a sabedoria e o conhecimento. Então, amados, além dele ser a esperança da glória, nele habita a sabedoria e o conhecimento. Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu devo falar essa palavra? E aí, quando ela cantou o hino, eu pensei, é isso mesmo. Nele habita toda a sabedoria e o conhecimento. Terceira coisa que ele vai fazer, falar aqui, ele é a plenitude da divindade. Olha que coisa perfeita no verso 9. Essa é uma sublime declaração da divindade. Ele não é apenas um representante de Deus, ele é Deus. Ele é Deus e ele habita em você. O gnosticismo reduz Cristo a um anjo. Paulo mostra que Cristo é Deus encarnado em forma corpórea. O autor de Hebreus vai dizer, ele é a exata imagem do ser de Deus, o verbo que se fez carne e habita entre os homens. Não veio ao mundo implantar uma religião. Ele não veio ao mundo para morrer fracassado, como diziam alguns. Ele morreu sobre a ilusão patética de que construiria o reino. Não, ele é Deus. E quando ele foi Jesus, Deus em forma de Cristo, né? Em forma de Jesus, foi à cruz. Ele não foi à cruz como um homem derrotado, ele não foi à cruz como um homem frustrado, mas ele foi naquele caminho. Ele estava despojando os principados e as potestades. É isso que Paulo vai dizer aqui. No verso 15, ele diz, tendo despojado os principados e poderes, expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Aquele que parecia ser uma derrota para o Cristo que estava entre os homens, não era. Porque Paulo vai dizer, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ninguém é maior do que ele. Ele está acima de todos os homens. E, amados, nós não podemos considerá-lo menor do que essas declarações que Paulo expressa para os colossenses aqui, que tem aplicações muito vivas para nós. Paulo vai dizer, ele os expôs. Há um texto lá em 2 Coríntios 2, 14 a 16, aquele texto que fala de um momento do triunfo na guerra, quando os soldados iam em procissão, os soldados romanos, e dizem que aquele momento era cheiro de morte para aqueles que eram derrotados, para o soldado derrotado, e era cheiro de vida para aqueles vitoriosos, porque o soldado derrotado era conduzido em procissão para a morte. Aqueles que viam aquela procissão, aquele momento triunfal, eles sabiam que aquele soldado vencido estava indo para a morte. Por isso que Paulo vai falar de cheiro de morte para os que estão na morte, cheiro de vida para os vitoriosos, para aqueles que eram vencedores naquela batalha. Essa era uma procissão triunfal. E, amados irmãos, quem vencia a batalha estava levando o prisioneiro para o cativeiro, para ser morto. O soldado derrotado estava a caminho da morte. E o soldado vencedor
estava cheio de vida, acendendo um aroma suave, que era um aroma de vida. Quando Cristo estava sendo conduzido para o Calvário, ele não estava sendo conduzido para a morte. Ele estava nos conduzindo em triunfo para a glória de Deus. Ele estava nos conduzindo para o lugar que Deus preparou para nós, porque a nossa dívida foi apagada. Veja que no versículo 14 ele diz: apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Ele removeu-a, cravando-a na cruz. Então, a cruz não era símbolo de morte para Jesus, mas era símbolo de vitória. Ele, além de ser a plena expressão de Deus na terra, a plenitude de Deus, ele também é o cabeça de todo principado e potestade. E também é o nosso libertador. Ele nos trouxe daquela situação de vencidos, de derrotados, de destruídos, para uma posição de triunfo, uma posição de vitória. Mas não é uma vitória como a gente ouve muitas vezes nos sermões, nas mensagens por aí, aquelas ideias de que o crente não sofre, que o crente não passa luta. Porque ele lutou, ele perseverou, ele passou por tudo isso. Nós também temos uma missão, como ele, né? De atrair as pessoas a Cristo pelo testemunho. E aí no verso 11 ele diz: nele foste circuncidados com a circuncisão. Não é esse que eu quero ver, o verso... Nele, o cabeça de todo principado e potestade, tendes a vossa plenitude. O verso 10, o finalzinho do 10. Nele, nós temos a nossa plenitude. Então, somos plenos, porque ele vai dizer: Cristo em vós é a esperança da glória. E, amados, a gente tem que pensar nisso nesse tempo. Eu estava outro dia pensando aí, estava no banheiro e fui tomar banho e comecei a pensar nas perdas que nós tivemos nesses dias de pandemia. E eu pensando nos pastores, eu perdi 2 pessoas muito importantes. Um deles era pastor, amado, abençoado, pregador. E eu fiquei pensando: Senhor, por que o Senhor leva um pastor, uma pessoa dessa, permite que esse tempo seja... E daí eu comecei a pensar que a morte para nós pode ser essa dor, esse momento de perda, mas para Deus é uma vitória, né? Para nós que partimos, é uma perda. Para eles, né, que partiram, eles deixam uma sensação de que, poxa, poderia ter vivido mais, mas ele cumpriu a sua missão na terra e deixa um legado. E Cristo fez isso, venceu, triunfou. E nós precisamos olhar para ele agora e dizer: ele é a esperança da glória, nele habita a sabedoria e a ciência, ele é a plenitude de Deus em nós, ele é o cabeça de todo principado e potestade, e nele nós temos pleno triunfo, né? E o triunfo não significa dizer que nós sobreviveremos a todas as adversidades desse mundo, mas nós estamos em Cristo, crendo que ele é o Salvador, que ele é Deus, que ele é suficiente para qualquer situação que tenhamos que enfrentar nesse tempo. Então, amados, que Deus nos ajude. E nesse tempo de batalha, de dificuldade, de enfermidade, olhe para ele. Olhe para ele. Pense em tudo que Paulo vai falar sobre ele e não se deixe levar pelos ventos desse tempo difícil. Lembre-se que esse Deus que está entre nós, esse Jesus, ele expôs toda a potestade e principado e potestade, triunfou sobre eles. Nós triunfaremos com ele, mas o triunfo maior dessa batalha que nós podemos ter é levá-lo a pessoas que podem confessá-lo como Senhor e Salvador. E aí você pode pensar como cidadãos do céu que somos, o que nós temos feito para dizer para as pessoas isso que o texto diz para nós: ele apagou a sua dívida, cravou na cruz,
E você não precisa ter medo da morte, do coronavírus, você precisa simplesmente confessar que Ele é o Senhor, Ele está aqui entre nós, Ele é Deus. Mas eu e você somos a esperança da glória. Então, amados, que nós possamos, em nome de Jesus, nesse tempo, lembrar de quem Ele é, para podermos triunfar nesses tempos de guerra, nesses tempos difíceis. Que Deus nos abençoe. Lembre-se disso. Cristo, quando foi conduzido ao Calvário, ele estava triunfando sobre a morte e trazendo a vitória para nós, para os soldados que estão aqui nesse mundo militando, até o tempo que ele permitir. Se você tiver que partir agora, que você cumpra a sua missão e reconheça a autoridade de Cristo, a soberania e a suficiência de Cristo na sua vida. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Não sei se eu passei muito do tempo.